Fala pessoal, hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante para a área de suprimentos que muitos de nós compradores ou delegamos para a área financeira, de contabilidade, ou sabemos, mas não temos conhecimento tão profundo. Taxa de câmbio. Um tema muito importante nos dias de hoje, que o mundo está cada vez mais globalizado. Mas antes disso, conecte-se ao nosso canal do YouTube da To Be Supply, se inscreva, compartilhe, deixe seus comentários, pois todos os dias tem um vídeo novo sobre a área de suprimentos, compras logísticas como xerifado. Vamos lá conversar sobre taxa de câmbio. O que é uma taxa de câmbio? A taxa de câmbio é uma moeda que é trocada por outra moeda e vai afetar ali o comércio e a movimentação de dinheiro entre países. Um dos maiores fatores que influenciam na taxa de câmbio é o regime cambial. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E ele pode ser fixo, flutuante ou atrelado à moeda local. Isso é muito importante para nós, compradores, sabermos, pois quando estivermos fazendo ali uma compra internacional e o nosso fornecedor falar sobre a taxa de câmbio, como nós iremos trabalhar aquilo dentro do contrato, é muito importante que nós tenhamos um conhecimento amplo desse assunto. Existem 4 sistemas principais de taxas de câmbio. O primeiro é o sistema de taxa de câmbio fixo, ou seja, nesse sistema, o valor de uma moeda está indexado, ou seja, vai estar indexado a outra moeda, significando que a taxa de câmbio permanecerá constante e não será sujeita a forças do mercado. Por exemplo, o Banco Central, que vai intervir ativamente nesse modelo, né, de taxa de câmbio fixa, ele vai intervir ativamente para manter a taxa indexada, comprando ou vendendo, né, a sua própria moeda. Por exemplo, a China tem historicamente utilizado esse sistema, atrelando a sua moeda ao CNY, ou ao dólar americano. Esse sistema proporciona estabilidade e previsibilidade no comércio internacional. Ele vai eliminar ali as flutuações da taxa de câmbio. No entretanto, também limita muito a capacidade daquele país prosseguir com a política monetária de forma ali independente. Falando no segundo modelo da taxa de câmbio, é o sistema de taxa de câmbio flutuante, ou seja, ele permite que o valor da moeda seja determinado pelas forças do mercado. Isso significa o quê? Que a taxa de câmbio flutua com base na dinâmica da oferta e da procura do mercado cambial. Os bancos, né, centrais de cada país podem ainda intervir no mercado para estabilizar. Por exemplo, o Brasil, quando o dólar está muito alto, o governo entra para estabilizar ou até para baixar aquele dólar. E ali, dentro dessa estabilização, a volatilidade extrema ou evitar também uma supervalorização ou desvalorização excessiva da moeda. Um exemplo disso, os Estados Unidos, eles operam sobre o sistema onde o valor do dólar é determinado ali pelas forças do mercado. Esse sistema lá nos Estados Unidos proporciona o quê? Uma flexibilidade que permite que países como esse conduzam uma política monetária de forma independente, que não foi o caso, como nós vimos anteriormente, da taxa de câmbio, o que pode afetar ali o comércio e investimentos internacionais. O terceiro sistema, né, de taxa de câmbio é um sistema de flutuação gerenciada. O que quer dizer isso? É um sistema meio que híbrido, né, dos sistemas de taxa de câmbio fixa e flutuante, como nós vimos antes. Nesse sistema, a taxa de câmbio vai flutuar ali dentro de um determinado intervalo, mas, preste atenção, os bancos centrais podem intervir ali para estabilizar a taxa quando for necessário. Essa intervenção é principalmente um assunto muito importante para nós sabermos. Ela visa normalmente evitar ali a volatilidade excessiva e manter, então, o quê? Uma vantagem competitiva entre o comércio internacional. Para o pessoal de Comex, isso é muito importante, até para verificar se aquele movimento vai ser um movimento bom ou ruim para aquele momento da importação. Por exemplo, Hong Kong, ele opera sobre um regime, né, sobre um sistema de conselho monetário, onde o HKD, que é a moeda lá de Hong Kong, ele é totalmente garantida pelo dólar americano. E esse sistema que eles detêm proporciona, claro, uma credibilidade, uma estabilidade, uma vez que a taxa de câmbio está ali sendo garantida pela moeda de apoio com a moeda americana e com a moeda muito forte. Mais uma vez, isso também limita a capacidade de conduzir uma política monetária independente, porque ela sempre está atrelada ali ao dólar
e tudo ali que o governo americano vai fazer da sua economia que pode afetar para cima ou para baixo aquela moeda. A quarta taxa de câmbio é uma taxa de um sistema de conselho monetário. O que quer dizer isso? É uma moeda de um país que é totalmente apoiada por uma moeda de reserva estrangeira. Essa taxa de câmbio no sistema de conselho monetário, ela é normalmente uma moeda importante, tá? Ela vai estar atrelada ali a moeda importante como o dólar americano ou o euro. A gente não pode esquecer também dessa moeda. O Banco Central daquele país que detiver, né, as reservas ali estrangeiras suficientes para garantir toda a oferta nacional, eles vão garantir uma taxa de câmbio fixa, tá? Eliminando ali a necessidade da intervenção do Banco Central daquele país. Por exemplo, muitas economias do mercado emergente, elas adotam um sistema de flutuação gerida para encontrar um equilíbrio de estabilidade e flexibilidade. Esse sistema permite que os países se beneficiem de alguma estabilidade cambial ali, ao mesmo tempo que tem uma capacidade para ajustar ali os choques, chamados choques econômicos. Eu coloquei nesse último slide aí a interferência da cotação do dólar e como ele pode afetar aí os nossos negócios e também a nossa vida aí privada, né? A nossa vida particular. A interferência do dólar, em geral, quando isso acontece, é uma lei de oferta e da procura, tá? Quanto mais pessoas estiverem interessadas ali em adquirir aquela moeda, maior, obviamente, vai ser o preço. Além disso, as questões políticas têm um impacto direto ali, principalmente quando o país está passando por um momento de estabilidade, como nós, brasileiros, estamos cansados de observar, né? A economia brasileira, ela tem uma flutuação por impactos sociais, econômicos, políticos muito grande. Então, por isso que essa variação do dólar é tão observada por todos nós. Até porque ele é visto numa percepção do investidor, né? Que desvaloriza ali a moeda local, no caso ali a brasileira. Agora, pessoal, eu sempre dou uma dica muito importante para quem está comprando dólar, ou quem vai precisar comprar dólar. Usem sempre as casas oficiais atreladas ao Banco Central. Gostaram do conteúdo? Espero que isso possa ajudar vocês durante os seus processos de compras, principalmente quando envolver moedas internacionais. Agora, se inscreva, compartilhe e deixe seus comentários e seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas da área de suprimentos. Todo dia eu estou postando um vídeo novo aqui sobre compras, logística e almoxarifado. E espero vocês nos próximos. Bora comprar!